eu quero te falar sobre gerando uma geração madura. Amém? Vamos falar hoje sobre gerando uma geração madura. Eu com os meus 12, né, o Jefferson aqui, o Tiago que está assistindo, tenho certeza, o Paulo Peniche, né, nós temos feito um estudo sobre o discípulo radical, né, que é um livro do John Stott, e um dos capítulos do livro dele, uma das características do discípulo radical é justamente a maturidade, ser maduro. Se você quer ser um discípulo radical, você deve atingir uma maturidade espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando com você hoje? E antes de nós entrarmos para nossa palavra, eu quero orar com você. Porque eu creio que o que a gente liga aqui na terra é também ligado nos céus. Então vamos orar neste momento, vamos fazer uma oração e vamos pedir para o Espírito Santo de Deus falar conosco. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos juntos através dessa transmissão. Eu oro por cada pessoa que está assistindo, eu oro pela minha vida, que eu seja um instrumento para a tua igreja, para esses jovens, para o teu povo, e cada pessoa que for assistir essa palavra seja despertada por ti, Senhor, pelo teu poder e pela tua graça. Que a nossa mente seja cativa ao teu Espírito Santo e que tu abra, Senhor, o nosso entendimento para compreender e para que nós possamos praticar a tua palavra nas nossas vidas e que isso produza frutos, Pai, para a nossa casa, para a nossa família, para tudo que nós formos fazer, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, neste momento eu te peço, guarda o teu coração, desliga aí um pouco das outras redes sociais, fica só com a gente aqui no YouTube, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno e anota, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Se a Damiana estivesse aqui, ela ia falar, né? Faz aí, Colossenses 1, 28. Você está feliz da palavra de Deus? Um abraço para a Damiana, para o Tobias. Vamos ler. Só um minutinho que eu estou... Um 28. Então, o nosso tema é gerando uma geração madura. Ele fala, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita. Escreve aí, perfeita, rabisca aí, perfeita em Cristo, entendeu? Então, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. 29, e para esse fim que eu me empenho. Paulo está dizendo isso aos Colossos, à cidade de Colossos, né, aos discípulos de Colossos. A igreja de Colossenses fala assim, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Glória a Deus. Então, esse texto aqui vai ser a base daquilo que nós iremos falar hoje. Então, introduzindo um pouco, se nós observarmos o crescimento da igreja cristã evangélica, vamos falar nos últimos 20 anos, é incrível, né? Logo quando veio o movimento em células, a Visão G12 para a América do Sul, para o Brasil, a gente experimentou de um crescimento sobrenatural, um crescimento multiplicador, de igrejas, de pessoas nas igrejas, né? Deus ele nos abençoou com um crescimento mesmo sobrenatural, né? Você olha hoje, aqui na rua que nós estamos aqui em Marabá, aqui pelo menos tem 6 igrejas evangélicas, pelo menos, tirando por baixo. Então tem igreja para todo tipo de gosto. Se você gosta de uma igreja tradicional, tem aqui. Se você gosta de uma igreja mais moderna, tem aqui. Se você gosta de uma igreja com ensino batista, tem aqui. Se você gosta de uma igreja de um ensino mais pentecostal, tem. Então hoje tem igreja para todo gosto. Nós provamos de um crescimento de várias tribos cristãs. Tem a galera do surf, tem a galera do skate,
né? Tem uma galera mais hipster, né? Então, principalmente nos jovens, né? A gente vê as células, os grupos crescendo, pessoas ganhando outras pessoas, pessoas trazendo, as igrejas cheias de jovens. Mas olha que engraçado. Nós estamos vivendo dias em que as igrejas estão vazias, não porque as pessoas não querem vir à igreja, mas porque nós estamos, de certa forma, impedidos de vir por causa da pandemia que tem acometido o mundo. Mas é engraçado que as igrejas hoje estão cheias de pessoas, provando de um crescimento estrondoso, um crescimento multiplicador. E, ao mesmo tempo, nós vemos um crescimento sem profundidade, né? Você não tem a igreja, principalmente eu falo os jovens hoje, o Ministério de Jovens, o grupo de jovens, né, a rede de jovens, a rede de adolescentes, nós provamos de um crescimento muito grande. Eu já tenho algum tempo que lidero jovens, né? Eu e a Renata, a minha esposa, a gente liderou jovens, a gente viu a força que o jovem tem, a disponibilidade que o jovem tem, mas também nós provamos de uma inconstância muito grande dos jovens, porque são pessoas que trazem outras pessoas para a igreja, que às vezes evangelizam, que abrem células, mas que não têm profundidade, não têm uma maturidade espiritual. E esse é o reflexo de muitas igrejas hoje. Eu estava vendo aqui, estudando esse livro, que hoje a China cresceu pelo menos 100 vezes desde o século XX, o crescimento da igreja cristã na China. Então, hoje, existem mais pessoas que adoram a Deus do domingo na China do que na Europa. Olha que interessante. Abraão, claro, existem mais pessoas, mas sim, gente, muitas pessoas na Europa deixaram de servir a Deus, deixaram de acreditar em Deus. Muitos apostataram da sua fé. Né? E já na China tem pessoas que estão lá pregando, que estão sendo mesmo mártires na China, que têm pregado para outras pessoas, e hoje existe um crescimento até em países, digamos, mais repressores do Evangelho de Deus. Mas, ao mesmo tempo que nós provamos de um crescimento sobrenatural, nós provamos de uma pouca maturidade cristã, de uma pouca maturidade espiritual. Eu lembro que uma vez um irmão da nossa igreja, ele foi a outra igreja, né? E ele estava lá na frente, o pastor daquela igreja estava pregando, a igreja lotada, as pessoas animadas. E aí, a partir do momento em que as pessoas foram saindo da igreja, ele perguntava, você sabe o que o seu pastor pregou hoje? As pessoas não sabiam. As pessoas nem tinham ouvido o que o pastor falou. Então, muitas vezes, a igreja, a célula, né? A comunidade cristã, ela se tornou um clube social, um status social, e não se tornou de fato um evangelho de transformação do mundo. E hoje eu quero te alertar sobre isso, sobre uma geração madura. Desde agosto do ano passado, quando nós, de fato, assumimos o Overdose, nós temos falado sobre isso. O primeiro mês que nós tivemos aqui, nós fomos orar, e nós falávamos muito sobre maturidade. Maturidade, porque não adianta, irmãos, a gente voltar a nossa igreja de jovens, mas de jovens imaturos. E Paulo está trazendo um pouco desse entendimento para as nossas vidas. E você fala sobre superficialidade, isso não é só na igreja. Em todos os lugares, os relacionamentos, eles têm ficado cada vez mais superficiais. Eu lembro de um filme de 96, em que os personagens falavam, né, o Clube de Luta, e eles têm um diálogo dentro do avião. Ele fala o seguinte, eu considero as pessoas como sendo um material descartável. Você usa e depois você descarta. É como se você tomasse uma água no copo descartável, e a partir do momento em que você não precisa mais utilizar aquele copo, você joga fora. E assim são os nossos relacionamentos. Lá fora, os nossos relacionamentos emocionais, nossos relacionamentos profissionais, nós usamos a pessoa até quando ela nos oferece algo. A partir do momento que ela não nos oferece mais, eu jogo fora.
E assim a igreja hoje tem tratado as coisas de Deus. Enquanto a igreja me ajuda, eu a uso. A partir do momento que eu não tenho mais acolhimento da igreja, que a igreja não consegue mais suprir as minhas necessidades físicas, emocionais, eu a deixo. Nós tratamos a igreja como sendo uma igreja descartável. Então, isso fala muito também do que nós vivemos dentro da igreja. Uma superficialidade de relacionamentos. Um crescimento sem profundidade, ou apenas um crescimento estatístico. Não é verdade? A igreja, meu irmão, nesse ano cresceu 3 vezes do que foi o começo do ano. Glória a Deus por isso, gente. Eu acredito nesse crescimento. Mas quantas pessoas, quantos líderes, quantas famílias nós formamos a partir desse crescimento? Qual foi a relevância social que o crescimento dessa igreja trouxe para a sociedade? O que você está fazendo na sua casa com o que você aprende aqui dentro? O que você tem mudado dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro daquilo que você faz, com aquilo que você tem vivido aqui dentro dessa igreja? Então isso fala muito a respeito da nossa maturidade. Você está entendendo? Então, diante disso, Paulo, ele admoesta, nesse capítulo de Colossenses, ele admoesta essa igreja. Ele fala, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Eu destaquei aqui também no estudo, perfeito, apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E nesse primeiro tópico eu quero falar sobre o que é maturidade. O que é maturidade? Existe um adjetivo grego que chama teleios. Escreve-se assim, teleios. Esse adjetivo, ele é falado 19 vezes no Novo Testamento. E ele tem 2 significados, perfeito ou pode ser chamado também por maduro. Isso depende muito do contexto em que essa palavra está inserida. O teleios, pessoa, contrasta, né? É diferente com a criança ou bebê, por exemplo. Assim, é melhor entendermos que teleios, essa palavra como maduro. Então, mas o que é ser maduro? O que é maturidade? Então, a maturidade, ela envolve diferentes tipos. Primeiro, uma maturidade física, né? Ter um corpo saudável, bem desenvolvido. Nesses dias de pandemia, né? Tudo que a gente está sendo com o nosso corpo é imaturo, comendo, dormindo. Mas uma pessoa madura fisicamente, você é maduro fisicamente quando você tem um corpo saudável, desenvolvido. Existe também uma maturidade intelectual, que é ter uma mente disciplinada, uma cosmovisão coerente, né? Uma pessoa que tem uma mente equilibrada, é uma pessoa intelectualmente madura. Também tem uma maturidade que ela é moral, que é o quê? Aqueles que têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também discernir aquilo que é mal. É uma pessoa que tem uma maturidade moral. Também tem pessoas que, nós falamos acerca de maturidade emocional, e isso, gente, é um mal dessa sociedade também. Pessoas imaturas emocionalmente. Então, o que é uma maturidade emocional? É ter uma personalidade equilibrada, capaz de estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidades. Porém, acima de tudo, nós vamos falar hoje sobre uma maturidade espiritual. Como eu desenvolvo essa maturidade espiritual? O que é essa maturidade espiritual? O apóstolo Paulo, ele chama essa maturidade de maturidade em Cristo. Isto é, ter um relacionamento maduro com Cristo. Ele fala assim, apresentemos todo homem perfeito em Cristo, teleios em Cristo, maduro em Cristo. Eu quero te perguntar, você tem um relacionamento maduro com Cristo? Existem pessoas que olham a Deus, a Cristo, como apenas um banco em que você pede, solicita e sai um dinheiro para você. Um relacionamento totalmente de interesses, um relacionamento imaturo. Eu vou a Cristo quando eu preciso de algo. Eu oro quando eu estou passando por um problema difícil. Eu sirvo a Deus quando me é conveniente. Quando isso atende a um interesse meu, um interesse próprio.
Isso é uma vida imatura com Cristo. Eu me relaciono com Cristo apenas por um momento de culto. Mas lá fora eu não sei quem é Cristo. Eu não manifesto Cristo na minha vida. Isso são características de pessoas imaturas, porque nós não somos maduros em Cristo. Muitas pessoas estão na igreja, são maduras emocionalmente, são maduras intelectualmente, podem ser maduras fisicamente, emocionalmente, mas não são maduras espiritualmente, porque elas não têm um relacionamento maduro com Cristo. E alcançar essa maturidade em Cristo, gente, é uma construção diária. Gerar uma maturidade em Cristo é uma construção diária, de base de um relacionamento. E você vai conhecendo cada vez mais, e a partir do que você o conhece, você começa a obedecer, você começa a saber como você tem que se relacionar com Ele, como que você tem que se comportar quando está na presença dEle, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua escola, na sua faculdade. Isso revela a sua maturidade em Cristo. Tem pessoas que só são cristãs aqui dentro da igreja. Lá fora, elas não revelam ser maduros em Cristo. Então, estar em Cristo é estar relacionado de uma forma pessoal, vital e orgânica. Jesus falou uma coisa interessante, que Ele é a videira e nós somos o ramo, que Ele é a igreja e nós somos os membros. Então, isso quer dizer o quê? Que nós estamos em Cristo, uma maturidade em Cristo, é uma maturidade orgânica. E muitas vezes eu critico um pouco isso, porque um encontro, gente, não muda a vida de ninguém, se esse encontro não continuar sendo diário. Eu fui para o encontro com Deus, a minha vida transformou, beleza, talvez você viveu uma experiência sobrenatural com Deus, que mudou um pouco da sua cosmovisão, o seu jeito de ver as coisas, mas se você não continua se relacionando com Cristo, todos os dias, estando na videira, sendo alimentado pela videira, estando sendo ordenado pela cabeça da igreja que é Cristo, cara, você está morto. Porque isso é um relacionamento orgânico. Assim como uma terra precisa da chuva, assim nós precisamos de um relacionamento com Cristo para ser maduro. Você está entendendo? Então, a construção de uma igreja madura, de uma equipe madura, ela não ocorre da noite para o dia. Nós lotamos a igreja, pronto, a igreja está uma bênção, está saudável. Gente, cada vez que a igreja enche mais, é mais problema que nós temos para resolver, mais pessoas que nós temos para cuidar, mais pessoas que nós temos para consolidar, mais pessoas que nós temos para discipular. É mais um desafio que Deus está colocando na vida de um pastor, de um líder, para que ele traga um caráter de Cristo para as pessoas. É um desafio que nós temos pessoal de trazer, de transformar esse novo cristão em uma pessoa madura em Cristo. Logo, o crescimento da igreja também é um crescimento orgânico. Porque o crescimento da igreja não é apenas quantidade, mas em profundidade, em conhecimento. Por isso a gente fala, não é fácil, gente. As pessoas falam, nossa, a visão G12 enche igreja. Meu irmão, a visão G12 enche igreja a partir do momento em que nós formamos o nosso 12. Mas até formar esses 12, meu amigo, é muito trabalho. Porque hoje as pessoas elas não querem ser desafiadas no discipulado. As pessoas não querem tratar o seu caráter no discipulado. As pessoas não querem ser desafiadas a orarem, a se comportarem como homens e como mulheres de Deus. Elas não querem ser admoestadas, elas não querem ser corrigidas. A partir do momento em que você forma os seus 12, e que esses 12 também formam os seus 12, aí sim a gente tem já um crescimento maior. Mas isso é um crescimento orgânico. Quem falar que é fácil encher uma igreja de pessoas maduras, de líderes maduros, de pastores, não é fácil. É fácil lotar a igreja. Mas formar uma geração madura é muito difícil. Mas eu creio que a nossa rede de jovens irá provar de um crescimento em números e um crescimento de maturidade, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio em nome de Jesus. Então, nesse sentido, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual nós o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Isso diz muito sobre, por exemplo, no casamento. Você vai casar com uma pessoa. Eu amo ela.
eu amo. É muito bom você amar uma pessoa quando você deixa ela na casa dela, o pai dela paga as contas dela, dá de comer para ela, deixa ela bonita para você. Agora, amar uma pessoa todos os dias, você olhando os defeitos dela, ela olhando os seus defeitos, você tendo que penar para poder zelar por aquela pessoa, isso revela a sua maturidade como esposo. Isso revela a sua maturidade como esposa, dentro de uma casa madura. Porque somos imaturos, nós vemos a igreja, nós pedimos bênçãos ao Senhor e saímos. E deixo de relacionar com Ele. Por isso que o namoro, ele não é bíblico. Você sabia disso? Ah, Abraão, você namorou? Namorei. Mas eu entendo isso. Porque o namoro não é compromisso. Namoro é pegação. Casamento, sim, é compromisso com Deus. Diante de Deus, diante dos homens, diante das testemunhas. Você está falando, você está fazendo uma aliança. Namoro não, você vai lá, fala, eu amo ela. No outro dia você apaga ela do seu Instagram, as fotos e pronto, acabou o relacionamento. Por quê? Porque é um relacionamento imaturo. Você usa a pessoa e depois você descarta. Então, o que é um relacionamento maduro? É um relacionamento em que você está em Cristo, maduro com Ele, se relacionando de qual forma que você o adora. O que é adora? Você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, em espírito, em verdade. Você é verdadeiro com Ele. Você confia nele. Você coloca a sua confiança nele. A sua vida está nele. E também quando você o ama, porque o amor, ele revela o nosso cuidado com aquela pessoa, o nosso zelo com ela. Porque o amor é comportamento, se você ama, você o obedece. E a obediência é a chave para que você seja abençoado. Você está me entendendo? Então, essas são características de um relacionamento maduro, de um homem maduro espiritualmente. Eu me relaciono com Cristo, eu adoro a Cristo, eu confio nele, eu amo ele e eu o obedeço. Glória a Deus, amém? Segunda coisa, e é a segunda pergunta que nós temos que fazer. Como cristãos se tornam maduros? Escreve aí. O texto ele nos fornece lá, em Colossenses 1, 28, ele fala assim, uma resposta clara. Ele fala assim, nós anunciamos Cristo, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amém? Então a verdade é que existem muitos Cristos hoje falados no mundo. Existem vários tipos de Cristos. Parece que cada igreja que você vai, o Cristo é diferente. Hoje tem o Cristo de direita e tem um Cristo de esquerda, você já viu isso? O Cristo que é capitalista e o Cristo que é socialista. A gente pega Jesus Cristo e encaixa dentro de uma ideologia que nós acreditamos, dentro de achismos que nós temos teológicos, dentro de estratégia que nós temos dentro da igreja. E a gente fala, não, de Cristo é isso. Então, a gente cria Cristos distorcidos, caricaturas de um Jesus autêntico. A igreja evangélica, é engraçado, a gente critica muito a igreja católica. Ah, eles fizeram uma imagem, né? Mas às vezes a gente cria um Cristo sem uma imagem na igreja que não existe também. Você sabia disso? E isso tem gerado uma ira tão grande no mundo. Tem gerado uma aversão tão grande do mundo com a igreja cristã evangélica. Que as pessoas hoje, elas têm raiva de igreja cristã, principalmente as igrejas neopentecostais. Ah, Abraão, mas Cristo veio para trazer, foi guerra mesmo. Não, meu irmão. Nós temos criado um Cristo que não existe. E eu não estou falando que lá fora o Cristo que eles acreditam é o Cristo verdadeiro, não. Não é isso. Mas, às vezes, o Cristo em que nós estamos proferindo não é um Cristo que está escrito nas Escrituras, mas sim dentro de achismos. Então, nós vemos esses tipos de Cristo que a igreja tem criado, só que todos são distorcidos e nenhum deles merece a nossa adoração ou o nosso culto. Né? A gente fala, para que eu possa buscar a Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter uma cartilha, né? Para que eu possa me relacionar com Deus.
né? As pessoas, elas se comportam, elas adoram tudo igual, elas se vestem tudo igual, elas têm, a igreja hoje tem fundo preto, a igreja tem que ser apagada, porque se não tiver um pouco escuro, Jesus, a presença de Jesus não está ali, se não tiver um pad no fundo, você já viu isso? A gente está, esse relacionamento, a gente está mesmo fazendo uma coisa esotérica, parece, sabe? Então, se nós queremos desenvolver uma verdadeira vida cristã, precisamos, acima de tudo, de uma visão renovada e verdadeira de Jesus. Eu falei isso na semana retrasada, sobre renovação de mente, sobre uma nova mentalidade. Jesus, quando veio, ele trouxe uma nova mentalidade para as pessoas. Mas em momento nenhum aquela mentalidade, ela entrava em contraste com aquilo que foi falado antes. Porque Jesus, ele veio para cumprir aquilo que os profetas tinham falado. Jesus veio para cumprir as leis de Moisés. Ele veio para fazer mais do que isso. Ele veio para se entregar por isso, para nos libertar. Então, em momento nenhum, você vê um Jesus revolucionário. Eu vim trazer revolução. O que é revolução? Eu vou mudar tudo agora. Eu vou mudar tudo. Pensamento religioso. De fato, ele rompeu com a religiosidade. Mas com a sua palavra, ele foi fiel. Por quê? Porque aquela religiosidade vivida pelos fariseus, pelos saduceus, pelo clero religioso, era uma religiosidade que não tinha nenhuma base mais bíblica, nenhuma base da palavra de Deus. Eles viviam apenas de achismos. Então, precisamos, acima de tudo, de uma visão renovada, uma visão verdadeira, principalmente da sua supremacia absoluta. Como Paulo ele fala lá em Colossenses 1, versículo 15, abra a Bíblia comigo lá. Ele fala o seguinte: ele é a imagem, olha, ele está falando sobre Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele está revelando quem é Jesus. Pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, para que, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas más obras que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, e para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha que coisa louca, meu irmão. Então, nós vemos aqui, Paulo ele expressa, ele proclamou Jesus Cristo como sendo o Senhor da criação, aquele que por meio dele foram feitas todas as coisas. E também eles proclamam Jesus Cristo como o Senhor da igreja, aquele que por meio de todas as coisas foram reconciliadas. Jesus, ele vive uma dupla supremacia aqui, então. Ele é o cabeça do universo e ele é o cabeça do universo, ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor de ambas as criações. Ele que fundamenta a igreja. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, você tem que entender que ele é o princípio de todas as coisas. Nós não podemos apenas colocar Jesus dentro de uma caixa, dentro daquilo que nós achamos, falar, não, Jesus é isso. Não, Jesus, gente, é o Senhor da criação. Ele é o cabeça da igreja. É Ele quem domina as nossas emoções. É Ele quem domina a vontade. É Ele quem traz a nós o conhecimento da palavra. Quantos estão entendendo? Diga amém. E aí você me pergunta, que é a terceira coisa que eu quero te falar. Então, Abraão, onde nós encontraremos um Jesus autêntico? É na igreja Reino? Sim ou não? É na visão G12? Sim ou não? É na teologia que eu vou encontrar um Jesus autêntico? É nos conhecimentos humanos? É nas filosofias? É nas ideologias?
Meu irmão, eu quero te falar aqui, Jesus, ele deve ser encontrado na sua Bíblia, na palavra de Deus. Nós vivemos um momento da Igreja Católica em que a sociedade ela não tinha acesso à palavra de Deus. Foi conhecido como Idade das Trevas, na Idade Média. E é engraçado que as pessoas naquele tempo, elas eram totalmente enganadas pela igreja, porque elas nem sabiam ler. Primeiro, a Bíblia era em latim apenas, não tinha uma tradução. Eles traduziram do grego, do aramaico para o latim, e somente o alto clero religioso católico, ele tinha acesso. E mesmo assim ele deturpava muita coisa da Bíblia. E as pessoas não conheciam, elas viviam sobre um jugo de religioso porque elas não conheciam a Deus. E sabe o que é o mais incrível dessa sociedade de hoje? É que hoje você tem acesso à Bíblia, você tem acesso à teologia, você tem acesso ao conhecimento, você é livre aqui no Brasil para você estudar, para você buscar a Deus, para você ter uma Bíblia no seu celular, e você não quer ler a Bíblia. Nós vivemos uma idade das trevas dentro de uma sociedade pós-moderna, porque a igreja hoje não conhece a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos preguiçosos, porque nós não queremos de fato conhecê-lo, porque nós preferimos conhecer Jesus dentro daquilo que o Facebook nos fala, dentro daquilo que os pastores falam, os pastores que estão em evidência falam, mas nós não temos um conhecimento dele profundo e pessoal, de intimidade com Deus. E isso reflete a falta de profundidade na igreja. Então, a única forma de você encontrar esse Jesus é encontrando na palavra. O livro que pode ser descrito como um retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. Olha que lindo. A Bíblia é repleta de Cristo. Como ele próprio diz, as Escrituras testificam a mim. João 1 fala que o princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós por amor. Esse Verbo, gente, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo hoje. O que é o Verbo? Palavra de Deus. O que é a palavra? É a palavra que falou, haja luz, haja vegetação, haja homem, haja mulher, haja firmamento, haja separação entre a água e o firmamento, entre o céu e a terra. Ele é o verbo vivo de Deus, o Senhor da criação, a palavra de Deus, porque a palavra é Jesus. Você está entendendo? Se você for ler Gênesis, Deus ele já fala sobre Jesus Cristo. Vai vir aquele que vai pisar na sua cabeça. Então, a palavra de Deus, ela revela o Jesus autêntico. E por que nós não conhecemos a palavra de Deus? Por que nós não meditamos na palavra de Deus? Então, da mesma forma, podemos dizer que conhecer a Escritura é conhecer a Cristo. Esses dias nós temos vivido uma sociedade muito politizada. Todo mundo fala de política. Seja em grupos de WhatsApp, seja no Facebook, Instagram, blogs, sites de notícia. Parece que o brasileiro nunca foi mais politizado do que agora. Mas se você for ver, de fato, o que as pessoas falam, é um conhecimento tão vazio acerca, de fato, de Constituição, de direitos, de conhecimento jurídico. As pessoas falam de política de um achismo apenas. É um conhecimento raso, né? É um conhecimento de repeteco, e é assim também a igreja. Você vai conversar com a pessoa sobre Cristo, você vai perguntar, você quer uma palavra de Deus para a sua vida, a pessoa ela não vai ter nada para te falar. Por quê? Porque ela só vive sendo alimentada por um culto de sábado, por um culto de domingo, por uma música que ela acha interessante, por um pregador específico, mas de fato ela não tem uma vida com Deus. Então, nada mais importante para um discípulo cristão maduro do que uma visão renovada, clara e verdadeira de um Jesus autêntico, através de um conhecimento bíblico. Você está me entendendo? Diga amém. Então, onde eu vou encontrar um Jesus autêntico? Fala assim, na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então, a gente já definiu o que é maturidade cristã, e vimos como que os discípulos se tornaram maduros. Mas eu quero te fazer uma terceira pergunta. Para quem esse chamado à maturidade é direcionado?
E aqui está o erro da igreja cristã hoje, gente. Por quê? Porque nós achamos que o conhecimento da palavra, ele está apenas direcionado a um grupo de pessoas, pastores, líderes, apóstolos, bispos, doutores da lei, teólogos, e não é isso. Por isso que muitas pessoas estão perdidas dentro da igreja, porque não conhecem a Cristo. Não entendem que todos nós somos chamados a viver uma vida madura em Cristo. Então Paulo repele a palavra todo, ele fala lá, todo, o qual anunciamos, advertimos todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quando ele fala todo, gente, não é todo pastor, não é toda líder, não, é todo o mundo. Apresentemos, anunciemos a todo homem, apresentando esse homem perfeito em Cristo. Então aqui ele te dá um desafio. Por quê? Porque Paulo, imagina eu tenho certeza que se o apóstolo Paulo estivesse pregando aqui no meu lugar agora, eu acho que essa live estava pipocando de pessoas. Porque o cara era sinistro. Conhecia muita coisa, um cara que vivia a palavra de Deus. Um cara que ganhou cidades para Cristo. Ganhou nações para Cristo. Mas, ao mesmo tempo que Paulo, ele ganhava pessoas, ele tinha uma extrema dificuldade. Principalmente, que você for ler Coríntios, a igreja de Coríntios, gente, que bagunça. E ele está demonstrando a igreja de Colosso aqui, por quê? Porque as pessoas, elas queriam restringir a palavra de Deus apenas a um grupo de pessoas. Você está entendendo? Às vezes a gente quer colocar essa palavra de Deus, o conhecimento da palavra, o relacionamento com Deus, a um grupo de pessoas específicos. Não somente ao grupo de pastores, ao G12 do pastor Abraão, não, gente. É a todos. O chamado, maturidade é para todos. A maturidade em Cristo está enfaticamente disponível, não somente a um seleto grupo de pessoas, mas a todos. Ninguém precisa fracassar em obtê-la. Você tem que trazer, é um desafio que você tem como líder, como um discípulo, de trazer essa maturidade em Cristo a todas as pessoas. Eu estou vivendo um pouco disso, né? Quinta-feira agora a minha filha nasceu, e é muito engraçado, porque não tem como você falar normal com um bebê, não é verdade? Você sempre fala dengando ele, né? Você olha, você vê aquele rosto pequenininho na sua mão, né? Aí eu estava com a Antonella mesmo hoje, no carro com a Renata, e a gente olhando para a Antonella, esperando a mãe dela fazer as compras lá no mercado, e a gente olhando para ela, né? E ela olhando para a gente apaixonada. Aí você fala, ai meu Deus, ô coisinha fofa, né? Aí abraça. Por quê? Porque é um bebê espiritual. É um bebê que nasceu de você, né? Você olha e você fica encantado. Mas a partir do momento em que esse bebê vai crescendo, ele também tem que crescer intelectualmente, emocionalmente, não é verdade? E muitas vezes, nós como líderes, nos comportamos como pessoas imaturas. E nós trazemos essa imaturidade para os nossos filhos espirituais. E olha, gente, que bizarro. Imagine um menino de 15 anos. Hoje, menino de 15 anos já tem mais barba que eu. Eu já tenho 29 e eu tenho barba. Tem menino de 15 anos, cara, com o rosto fechado de barba. Aí imagine você com 15 anos, ô meu menininho, senta aqui, abre a boquinha, deixa eu colocar leitinho na sua boca. Gente, que coisa bizarra. Isso é feio demais. Imagina você tratando, você levando seu filhinho, ó professor, eu estou colocando meu filhinho aqui para você cuidar, levando de mãos. É isso que acontece? 12 anos o menino já não quer nem que a mãe apareça na frente da escola com ele. Mas o negócio é que nós queremos formar uma geração imatura. Vem aqui, meu discípulozinho, amado. Ai, não bate nele, não corrige ele, não. Né? Não fala, não. Parece que o discípulo é de vidro. Ah, não, porque se eu falar com ele, ele vai sair da igreja. Se eu repreender ele, ele vai ficar chateado comigo. Você está criando uma geração madura, você está gerando uma geração imatura, uma geração covarde. Gente, um fruto, quando está maduro, a primeira coisa que ele faz é sair da árvore.
Quando você sabe que um fruto está maduro? Quando é a hora de você tirar ele da árvore. Que você o envia. E nós estamos assim, a minha igreja não cresce, eu não entendo. Sabe por quê? Você está criando uma geração imatura, cara. A primeira vez que você precisar desse discípulo, ele vai te deixar. Sabe por quê? Imaturo. Você desafia ele a abrir uma cela. Não, é porque eu não posso, eu não estou preparado. Sabe por quê? Imaturo. Porque uma pessoa que é madura, ela fala, pode me deixar comigo. Porque eu estou preparado para isso. Você está entendendo por que a nossa igreja não cresce? Porque muitas vezes a nossa célula não cresce. Você está lá cercando esse filho. Claro, gente, no começo você pega. Paulo fala que a gente tem que dar leite, né? Mas a partir do momento que essa criança vai amadurecendo, você tem que dar uma alimentação mais sólida para ela. Cara, toma vergonha na sua cara, para de mentir. Vira homem, cara. Cria responsabilidade de homem, de adulto. Por isso que tem pessoas na igreja que estão 15 anos dentro da igreja e elas estão amarguradas. E tem pessoas que chegam com 1 ano, e em 1 ano elas conseguem ter uma maturidade espiritual melhor do que o pastor, às vezes. Ela desafia o pastor. E é isso que nós queremos. Líderes maduros, líderes prontos para ser enviados. Um dia desse eu estava conversando com o Jefferson, né? Antes de eu também ter a Antonella, e eu falei para ele, Jefferson, a partir do momento em que o cordão, em que o médico ele corta ali o cordão umbilical da criança com a mãe, aquele menino já está sendo preparado para enviar, ele não é mais nosso. Você só está cuidando dele para essa geração. Você está entendendo? A partir do momento em que o seu discípulo nasce de novo, você está cortando seu cordão umbilical com ele, você vai preparar para enviá-lo. Por quê? Porque filhos são criados para o envio. Você está entendendo? Filho não é criado para você ficar 50 anos cuidando dele, pegando da sua aposentadoria e dando para o bichão lá que está jogando videogame dentro da sua casa. Filho, você tem que criar para enviá-lo. Então, é apropriado nos colocarmos no lugar dos cristãos de Colossenses, que recebiam essa mensagem de Paulo. Então, imagina, uma igreja discipulada por Paulo, mas com muitos problemas. Então, gente, problema não é de agora, dessa igreja. Eu falo, dessa igreja pós-moderna, mas problema com a igreja existe há muito tempo. A igreja primitiva já teve problemas com líderes imaturos. Então, nós devemos nos colocar no lugar dessa igreja de Colossenses. Ouviremos do apóstolo com atenção e receberemos a sua demonstração sobre o crescer em maturidade. Tomaremos a decisão de levar a leitura bíblica mais a sério, de lermos as escrituras, de meditarmos, de olharmos a Cristo como de um novo modo, de amá-lo, de confiá-lo, de obedecê-lo, de adorá-lo. Não só apenas levantar a mão, só tu és santo, deixa queimar, e fica nessa viagem espiritual que não existe. O princípio do discipulado, gente, é claro, quanto mais pobre for o seu conceito de Cristo, o seu conhecimento, mais pobre será o nosso discipulado. Quanto mais rica for a nossa visão de Cristo, nosso conhecimento de Cristo, mais rico será o nosso discipulado. Para de gastar tempo comendo com seus discípulos, cara. Vai discipular eles, vai corrigi-los, vai ler a Bíblia, vai orar com eles. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. A gente conhece de tudo, como eu falei, de política, de futebol, a gente conhece de videogame, a gente conhece disso. Mas quando falamos da palavra de Deus, está aí a palavra, né, de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, vamos tocar uma música. Gente, nós temos que conhecer de verdade, nós temos que ter um conhecimento rico acerca das Escrituras, porque senão você não conhece a Cristo. Você está me entendendo? Então vimos que é uma responsabilidade dupla. A maturidade de Cristo é algo tanto para nós, quanto para o nosso ministério. Então, que Deus hoje possa te dar uma visão completamente clara sobre Jesus Cristo, sobre qual é o intento dele sobre a sua vida, o propósito dele sobre a sua vida. Primeiro, para que possamos crescer em maturidade. E segundo, para que a nossa proclamação fiel de Cristo, em sua plenitude, em outras pessoas também possam se apresentar maduros.
Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, eu quero te falar uma coisa. Deus está te chamando para gerar uma geração madura. Mas, gente, isso depende muito de você. Depende de você. A igreja, ela é uma plataforma para você. A igreja é a plataforma, é o local em que você vai ser um trampolim, em que você vai ser enviado para o seu ministério. Mas o conhecimento de Cristo, da palavra, ele tem que partir de você hoje. A maturidade tem que partir de você. Claro que o discipulado, você vai se desafiar as pessoas a serem maduras também. Mas se você não quiser, você nunca será maduro espiritualmente. Então gere uma geração madura hoje. Você quer ter menos problema com as pessoas? Seja maduro. Mas eu não estou falando que a partir de hoje eu vou ser o crente serião, que não brinca, não estou falando isso. Mas que você vai conhecer a Cristo, que você vai refletir Cristo na sua vida, através das suas ações, através daquilo que você fala. Olhe para as pessoas que estão ao seu lado, na igreja. Avalie se elas são maduras. Olhe para o seu líder, veja se ele é maduro para que ele possa desenvolver em você um discipulado. Olhe para o seu pastor. Desafie ele. Bro, é porque eu não tenho meu pastor. Meu irmão, desafie o teu pastor. Fala, meu irmão, pastor, eu quero me tornar maduro espiritualmente, eu quero parar de ser essa criança. Me ensina. O que eu tenho que fazer? Se você tem um discipulado imaturo, em que as pessoas não se dão bem, as pessoas sempre brigam, as pessoas não correspondem a você, comece hoje a repreendê-los, comece hoje a corrigi-los, comece hoje a pregar a palavra de Deus para a vida deles. Desafie-os a ler a palavra, a buscar a Deus. E eu tenho certeza que você vai parar de ter problema com o seu discipulado, meu irmão. Amém? E lembrando, maturidade não é idade. A idade pode trazer uma experiência. Mas a maturidade é conhecer, é compreender quem Ele é, quem Cristo é e qual é o propósito de Deus para a sua vida. É se você se tornar perfeito, maduro. Teleios. Amém? Levante sua... Se você pudesse levantar, ou se você puder abaixar sua cabeça. Nesse momento eu quero te trazer essa compreensão. Fala com o Senhor neste momento. O que tem hoje te impedido de se tornar maduro? Quais foram, meu irmão, seus posicionamentos diante de Deus, diante do seu discipulado, da sua liderança? Comece a avaliar isso. Olhe para a sua vida desde que você se converteu, se você é uma nova pessoa, o que você desenvolveu durante esse tempo? Tem pessoas que, pastor, porque você não conhece a minha vida, você não sabe o tanto que é difícil. Meu irmão, deixa eu te falar, para nenhum apóstolo foi fácil não. Paulo fala em Filipenses 29, eu me esforço. Então, meu irmão, não tem desculpa para você buscar a Deus, para você conhecê-lo. Não tem desculpa para a sua maturidade, você tem que construir hoje. Olhe para a sua vida cristã. Qual o nível de maturidade, de conhecimento da palavra de Deus? Quais são os seus frutos? Quais são os seus frutos? Pai, no nome de Jesus, eu oro por essa geração, Pai. Eu oro pelo Overdose. Eu oro pela Igreja Reino, por cada líder, por cada discípulo que tem assistido essas transmissões. Que essas palavras, elas não fiquem apenas nos nossos ouvidos, mas que elas desçam até o nosso coração. E que elas tragam transformação, Espírito de Deus. E que elas tragam maturidade. Que elas venham renovar o nosso entendimento. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela geração de Overdose, de cada 12, que o Senhor forme líderes maduros, líderes, Senhor, que estão preparados para os desafios, para o envio, e que no nome de Jesus, que venha através das nossas vidas, uma nova geração que vai transformar a sociedade em todas as áreas sociais, seja na área política, seja na área empresarial, seja na área educacional, seja na igreja mesmo, Senhor, mas que se levante uma geração forte, madura, uma geração que busca conhecer-te mais,
uma geração, Senhor, que está empenhada a pregar e a manifestar o Teu reino. Nós não queremos colocá-lo, Senhor, apenas em uma caixa, naquilo que entendemos ser que é verdade ou não. Nós queremos Te conhecer através da palavra de Deus, de um conhecimento profundo. Nós queremos estar firmados em Ti, Senhor, que é a pedra que fundamenta a igreja, em nome de Jesus. Neste momento eu te convido, meu irmão, se você quer fazer hoje uma aliança com Deus, de ter um relacionamento maduro, coloca a mão no seu coração e repete comigo: Espírito de Deus, eu faço um compromisso hoje contigo, de Te buscar, de conhecê-lo mais, de ter experiências contigo, que eu possa construir em Ti, Senhor, a minha vida. Eu coloco o meu coração diante de Ti, reconhecendo que Tu és o meu Deus, que Tu és o meu Senhor, aquele que morreu por mim, mas ressuscitou e me trouxe vida. E essa vida eu ofereço a Ti, Senhor. Eu confio em Ti, eu adoro, eu obedeço os Teus princípios, os Teus preceitos, os Teus decretos. E que em nome de Jesus eu venha ser, Senhor, um homem, uma mulher madura espiritualmente. E que eu viva em Ti, Senhor, um relacionamento maduro. E que eu possa, Senhor, através desse relacionamento, trazer a vida das pessoas a Tua presença, Senhor, de se comportar como uma pessoa que tem o caráter de Cristo, em nome de Jesus. Eu Te peço, vem trazendo transformação para a minha mentalidade, nas minhas ações, Senhor, na forma de comportar. Que essa geração seja uma geração sarada, uma geração madura, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém?